Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Você que é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com algum amigo. E hoje eu vim trazer 5 dicas para você tocar uma música de ouvido. Tenha paciência quando você for começar violão para tirar música de ouvido, porque no começo é realmente difícil, porque esses 5 pontos que eu vou passar aqui é coisas que você vai ter que aprender e ganhar com o tempo realmente, né? Coisas às vezes de 5 anos, 4 anos de violão para você começar a tirar coisas com mais facilidade. O primeiro dessa lista que eu deixei aqui é você aprender o campo harmônico. Como assim? Uma coisa que facilitou muito a minha vida foi conseguir, às vezes, identificar um acorde na música, só que depois eu fico assim me perguntando, e agora? O que vem depois? Então você tem que identificar, vamos supor que eu identifiquei na música um Si menor, então tem que pensar o seguinte: o Si menor ou ele é segundo grau de alguém, né? Ele pode estar no tom de Lá, ou ele pode ser o sexto grau, ele pode estar em Ré, ou ele pode estar também ser o próprio Si menor mesmo, né? O tom da música é o Si menor. E ele pode estar também no terceiro grau, né? Que daí seria o tom de Sol, né? Então tem que analisar essas coisas. O que vai vir depois, né? Então você tem que sempre analisar essas possibilidades, né? Olhando pelo campo harmônico, né? Então isso é uma coisa que também demanda um pouco de experiência, né? Querendo ou não. E você tem que sempre pensar também, às vezes, em empréstimo, né? Também, que o pessoal às vezes não fala. Que o Si menor ele pode acabar aparecendo, às vezes, em outra música, né? Sem ser dessas tonalidades que eu falei. Ele pode também estar fora, sendo como um empréstimo, né? Então, isso daqui, se você aprender pelo menos o campo harmônico, geralmente as músicas são compostas geralmente dentro do campo harmônico, né? Então já fica um pouco mais fácil. Aí você vai e identifica esse Si menor, ele está sendo o quê? Segundo grau, terceiro grau, primeiro grau, o que ele está sendo? Ele está sendo sexto grau de alguém, entendeu? E ele está sendo quinto grau, você tem que sempre tentar analisar isso, né? E também você tentar compreender se a música está em tom menor, né? Se está sentindo ela um pouco mais triste, ou se ela está em tom maior. A segunda dica é escalas, né? Que na hora que você vai tirar, você pode tirar pela melodia que a pessoa está cantando, né? Ou você pode pegar e simplesmente entender os baixos, né? Pegar os baixos também podia servir. Ou simplesmente pegar, às vezes, um solo da música, entendeu? Isso também é muito fácil, daí você pega o solo da música, não sei a tonalidade que o cara tá cantando lá, a voz que ele tá fazendo na hora. Só que se você souber o solo, você vai mais ou menos usar as escalas ali, você vai saber mais ou menos qual o tom que tá também, então isso ajuda muito. O terceiro é associação, isso que eu já falo de você, quando você já tem mais tempo, né, mais experiência no violão, isso fica mais fácil, né, porque aí você começa a ter algumas associações, né, porque, tipo assim, geralmente tem algumas progressões que elas já são igual essa progressão que tem aqui, né, que é o 1, 5, 6 e o 4, né, essa progressão ela já é bem comum, né, então às vezes você identificou um acorde só, né, às vezes você identificou, às vezes eu tenho o Dó, aí você arrisca colocar um Sol, né? Daí deu certo. Depois você arrisca colocar um Lá menor e também deu certo. E o Fá, né? Geralmente essas progressões já são muito comuns, né? De ter na música, então fica mais fácil, né? Então com o tempo também você vai ganhando mais esse aspecto, né? Geralmente não é um padrão, né? Mas geralmente quando, por exemplo, você faz isso aqui, ó, ele geralmente fica bonito quando ele vem pro Sol, né? Depois do Sol, quando ele vem pro Lá menor, também fica legal, né? Ou quando tá do Sol e vem pro Ré menor, e depois vem pro Fá, entendeu? Tem umas progressões que já fica mais bonita, né? E já é mais comum nas músicas. Então, com o tempo também você vai ganhando isso e fica mais fácil de você tirar. O quarto é sobre soluções harmônicas, né? Geralmente, mas aqui fica muito mais fácil com o tempo também. Porque geralmente, quando você, por exemplo, tem em tom menor, né? Não, vamos pegar em tom maior mesmo, pra vocês entenderem. Vamos supor que ela está tocando em Dó, né? Aí tava lá a progressãozinha, né? Aí vem Ré menor, sei lá. Aí vem Lá menor. Aí Fá. Aí vem, ó, vem um Mi, ó. Aqui pede resolução em Lá menor, quando você faz esse Mi, né? Mi maior, né? Ou Mi com sétima. Aqui pede a resolução aqui. Não ficaria legal a resolução dele em outro acorde. Você tá resolvendo em Ré menor. Entendeu? Também daria, né? Mas a progressão, ela resolvendo em Lá menor, ela fica mais legal, né? É igual você pegar o Dó e você, né? Você fazer o quinto grau dele com sétima. Aí, ó. Ele pede uma resolução, geralmente em Dó. Claro que isso não é um padrão, mas acontece muito, né? Em 80% dos casos acontece, até mais, né? Às vezes você bobear.
Então, isso também facilita muito nós tirar a música de ouvido. Eu queria ter ouvido alguém falar isso pra mim quando eu tava começando, na hora que eu queria tirar as músicas de ouvido, né? Fica muito mais fácil. 5 é igual o terceiro que eu falei, né? De associação, né? Porque as progressões que geralmente tem, né? Igual eu falei pra você, 1, 5, né? 6 e o 4, né? E são algumas progressões que já são normais, né? De se ter, né? Então, se você pega alguns padrões que já tem na música, né? Ele fica mais fácil. E às vezes são padrões também, não é só no acorde, né? Às vezes é padrões no solo, né? Às vezes tem uma passaginha lá que você tirou a música, vamos supor que você tirou uma música. E lá tem a passagem lá no solo, geralmente, que é um solo mais ou menos parecido com o que você já tirou às vezes, né? Então aí fica mais fácil também, porque daí você... né, geralmente quando o cara tava tocando lá naquela música lá, ele fez, né, tal passagem, né? Às vezes faz até num baixo aqui, igual eu tava tirando uma música outro dia que fazia esse daqui, ó. Caía pro Ré, né? Então o que ele tá fazendo aqui? Tá vindo pro Lá, né? Eu vou fazer ele com acorde, né? Lá, Sol, ele faz Mi menor, ele vem pro Mi menor e o Ré, e resolve aqui, né? Isso eu tinha visto em alguma outra música, eu não lembro. Ah, lembrei. Eu tinha visto isso numa música Have You Ever Seen the Rain, né? Só que cai pro Fá, né? Aqui, ó. Começa aqui. Né? Faz essa passagenzinha aqui, né? Então eu peguei e meio que deduzi por isso aqui, só que ele é um pouquinho diferente, porque esse daqui ele tá começando no Dó, né? E depois ele cai pro quarto grau, e esse aqui ele começa no quinto grau pra cair pro Ré, né? Que aqui no caso tá no tom de Ré, né? Então isso daqui também facilita muito nós tirar a música de ouvido, né? E isso é tudo uma questão também de experiência, né? Querendo ou não. Conforme você vai ganhando mais bagagem na música, você vai conseguindo tirar as músicas de ouvido também. Não tem muito atalho, mas essas são algumas coisas que se eu tivesse ouvido já no começo, com certeza seria muito mais fácil, né? Mas são coisas que você tem que acabar aprendendo, porque se você não aprender campo harmônico, se você não aprender escalas, fica mais difícil, né? Então no começo tem que aprender essas coisas para você, na hora de tirar as músicas de ouvido, fica muito mais fácil também. São alguns juros, né, que você ganha por ter aprendido, né? São um bônus, né? Querendo ou não. É isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixe ideias no comentário de vídeos que eu posso fazer. Se essa dica que eu dei ajudou vocês, deixe seu feedback. Fico por aqui, Deus abençoe e até a próxima.